Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, salve Maria. Hoje daremos início à nossa 14ª aula, creio eu, penso que sim, 14ª aula de Catecismo. Na aula anterior, nós vimos sobre o segundo, o terceiro e quarto mandamentos. Nesta aula, nós veremos sobre o quinto, o sexto e o nono mandamento. O quinto mandamento, ele nos diz: não matarás. Muito fácil de memorizar, não matarás. O sexto mandamento nos diz para não cometer atos impuros ou não pecar contra a castidade. E o nono mandamento nos diz para não desejar a mulher do próximo. Não desejarás a mulher do próximo. Então, nós veremos aqui, vamos destrinchar o significado real desses mandamentos e o que Deus nos ordena neles. Na aula passada também expliquei o motivo de estudarmos os mandamentos, porque os mandamentos não são somente regras que nós estamos memorizando para tê-los aí, já está. Não é isso. Não estamos estudando direito canônico, não estamos estudando mesmo direito civil. Não estamos memorizando regras, estamos aprendendo a servir a Deus, de um modo livre, como São Paulo mesmo nos diz, para que nós possamos alcançar a vida eterna. E do modo mais fácil, porque Deus ele nos pôs aqui estes mandamentos não para, digamos, nos aprisionar neles, mas de fato para nos livrar de nossa vida de escravidão. É isso que nós devemos entender. Quando o homem ele está livre, é quando ele está fazendo aquilo que ele vê que é o correto. Ele está livre nisso. É quando nós começamos a ver as coisas do modo que Deus as vê, todo o conjunto da realidade, todo o conjunto de nossa vida, o nosso modo de falar, o nosso modo de olhar, de pensar. Quando nós estamos de acordo com estas leis que são mesmo naturais, nós percebemos que estas leis não são leis que nos aprisionam, senão que são leis que nos libertam. É diferente, de fato nos libertam, realmente nos libertam. Então, nós encontramos aí o sentido das coisas quando aprendemos a viver deste modo, do modo que Deus dispôs para viver, porque Deus ele dispôs todas as coisas do modo em que Ele quis e do modo em que esteja relacionado à sua natureza. Isto quer dizer que Ele não digamos, não convém com o mal, não trabalha com o mal, E então esses mandamentos estão aí e tem um motivo de estar aí, ok? Então, quando nós passamos por esta vida, depois de uma vida de liberdade, se nós tivermos encontrado o objetivo da nossa vida, o sentido dela, nós viveremos com Deus nosso Senhor, que é a mesma felicidade, que é a mesma bem-aventurança, que é o nosso objetivo. Então, todos os prazeres, todas as alegrias, todas as coisas boas, nós teremos aí, naquele momento, em que estaremos face a face com Deus, porque é de aí mesmo que vem a felicidade, é de aí mesmo que vem as coisas boas, no homem, na vida do homem, em todos os lugares. Que Deus ele é de fato o Criador do céu e da terra. Pois bem, vamos ver então o que nos diz o quinto mandamento. Começamos para o quinto mandamento, que nos diz: não matarás. Não matarás. E ver que muitas pessoas já deram sua vida por este mandamento. Darei o exemplo de um padre, creio que um santo padre, que morreu muito bem, dando a sua vida a outras pessoas. Mas vamos entender então o que significa este quinto mandamento: não matarás.
Deus, no quinto mandamento, ele nos proíbe todos os pecados pelos quais se causa dano ao próximo, né, e a si mesmo, né, na vida do corpo ou da alma. Então vamos destrinchar aqui o que isso quer dizer. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. É isso mesmo. Bem, então como nós podemos pecar contra a vida do próximo? O que isso quer dizer? Né? E nós pecamos contra a vida do próximo por alguns modos. O primeiro dele, né, como diz o próprio mandamento, é matando o próximo. Né? Se eu vou lá matar, por regra eu peco. Né? Tem as exceções que nós já veremos. Então, matando, ferindo ou espancando injustamente, aí está a coisa, né? Injustamente, o próximo. E o segundo, né? Prejudicando-lhe a saúde, principalmente quando se amargura ou se encurta a sua vida com aflições e maus tratos. Então, no não matar, né, está incluído mesmo o bom trato ao próximo, né? O respeito devido, porque respeitar o próximo não é somente uma bondade minha, como é uma obrigação, né? É uma obrigação, eu devo fazer isto. Quando você está respeitando o próximo, sendo caridoso com o próximo, né, e zelando assim por sua vida, você está apenas cumprindo uma obrigação. Né? Então não deve se achar como, olha, como eu sou santo, né, como eu sou bom, a causa de eu respeitar o próximo. Não é isso. Né? Você está... O que devemos entender aqui é que Deus ele está nos obrigando, né, e a lei natural nos obriga, portanto, a cumprir esses preceitos. Entende? É triste quando nós vemos aí nessas redes sociais, em todos esses lugares, tantas brigas, mesmo presencialmente, né? Tanto moral como física, mas moralmente falando, porque já não se tem um zelo ao próximo, né? Quando isto é uma obrigação, sim, uma obrigação simples, uma obrigação menor, que já deveríamos assim nascer e saber disso, entendem? Mas a causa de nossa concupiscência, né, a causa de termos esta inclinação, nós devemos estudar estas regras mais simples, né, de convivência da humanidade. Mas é isto mesmo. Enfim. Então a vida do próximo, ela é um dom de Deus, né, e merece todo o nosso cuidado e atenção. Matar é lícito, entretanto, né, em 3 condições. Primeiro, se o governo, né, para castigar certos crimes, então tem certos países, como creio que nos Estados Unidos aqui ainda tem também, que quando alguém comete um crime muito grande, ele pode pagar com a sua própria vida. Isto para quê? Porque através deste ato de punir matando o criminoso, se dá o exemplo para os outros cidadãos de não fazerem o mesmo, né, que este criminoso fez. Então tem aí uma didática, né? Então eu não vou matar um próximo, não vou matar alguém, porque se eu o faço, terei uma consequência muito grave. Né? Isso já aqui na Terra, imagine em outra vida. Né? Claramente, se não se arrepende. Segundo, né? Quando se está em guerra, né, aos soldados em defesa de uma guerra justa, né, da pátria, em defesa da pátria, é lícito matar. A guerra não pode ser ilegítima. Terceiro, né, em toda legítima defesa e dos bens. Então, se um ladrão, normalmente deveria ser assim em qualquer sociedade, que continua sendo, se um ladrão entra na sua casa, ou um bandido, e quer, não sei, ameaça, tirar sua vida, por legítima defesa, eu posso matá-lo sem estar pecando. Sem estar cometendo nenhum pecado, porque é por legítima defesa. Então, tem a regra, né? E como vemos, toda regra tem exceção. Ok? Então, toda regra tem exceção. Isso é importante, isso é um princípio. Bom, e o duelo? Hoje nós vemos nestas televisões, né? Já faz tempo que eu não assisto televisão, mas eu tenho certeza que existe isso ainda. Por exemplo, esses jogos de luta, né? de duas pessoas golpeando-se umas às outras, né? E muitas vezes mesmo por um esporte, entre aspas, porque isso não é um verdadeiro esporte, né?
Ou por duelos, né? Quando os dois ali estão brigando, depois, eu prometo que vou devolver, né? Vou revidar. Enfim, esse tipo de duelo, né? Ele está proibido pela igreja, né? Inclusive, ele está proibido de... nós estamos proibidos de assistir a esses duelos e apoiá-los, né? Então, o duelo, em qualquer caso, mesmo que não seja de morte, né, é um grande crime que se opõe a todas as leis divinas e, por conseguinte, não é permitido, não é lícito. E a igreja, em sua verdadeira doutrina, né, ela pune tanto estes que duelam, tanto estes que assistem e apoiam, com a excomunhão. Com a excomunhão. Então, se a partir de hoje não se sabe, não se sabia, já fica se sabendo. Já não... Então, estes esportes muito carnais, né, que de fato agridem o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, né, não são permitidos. Não são permitidos. Isso é muito importante saber, porque nós estamos esquecendo essas coisas tão básicas, né, que se aprendia nas escolas antigamente. Uma boa escola católica e sempre tinha as escolas, mesmo nas escolas públicas, né? Quando eu era muito criança, tinha uns 7 anos, 7, 8, 9, 10, acho que eu estudei em escola pública no interior do norte do Brasil, bem no norte. E na escola a gente rezava, a gente aprendia essas coisas básicas, né? Hoje eu sei que já está tudo proibido, já não se pode falar em nome de Deus, em nome de Deus. Mas antes se ensinava, né? E olha que nem sou tão velho, Mas enfim. E hoje, como eu disse, já se esqueceu dessas coisas. Já esquecemos dessas coisas tão básicas, né? Perfeito. Então, que pecado comete aquele que injustamente mata o próximo? Que pecado está cometendo? Que injustamente, não com justiça, mas faltando a justiça, que injustamente mata o próximo, comete um pecado que brada aos céus. Isso quer dizer que pede vingança de Deus, né? Pede a vingança de Deus. Porque, primeiro, usurpa, né, os direitos de Deus. Né? Por quê? Porque se Deus fez aquela pessoa, e aquela pessoa está naquele estado, ou seja, antes da luta, digamos, ou antes de matar, enfim, é porque Deus quer esta pessoa deste modo. Né? Então, eu não tenho o direito de intervir em uma... regra que Deus mesmo pôs ali. Ok? Então nós estamos indo contra a sua santíssima pessoa. Né? Não somente estamos ofendendo o próximo, né, como estamos ofendendo a Deus, claramente. Bom, segundo, né, destrói a segurança da sociedade humana. Se nós nos colocássemos a lutar todos contra todos, não teríamos muita diferença dos animais selvagens, né, em uma savana, em uma selva. Não teria muita diferença. O que nos diferencia dos animais selvagens é que nós somos seres racionais. Como seres racionais, nós pensamos e, normalmente, deveria levar este pensamento a coisas boas e a praticar coisas boas. Não somente a dizer, porque muitas vezes, somente o dizer coisas boas e não praticá-las nos leva a ver a realidade de um modo contraditório, do qual não se pode viver integralmente, ou seja, sem contradição. Né? Mas enfim, então é importante que os nossos atos estejam aí. Okay? Então, se nós ferimos uma lei tão básica, né, quanto ao não matar, e aí se inclui todo o não lutar, o não sair em duelo, etc. Se nós vamos contra isso, né, então acabou-se a sociedade. Por isso que hoje nós vemos tantas ameaças de guerras, tanta soberba, né? Vem de aí, né? Vem de não reconhecer os mandamentos da lei de Deus. É o homem que se revoltou contra Deus, o homem que não quer mais saber, né, de Deus, ou mesmo da lei natural. Não quer saber mais do que é bom, né? Pois já distorcendo a verdade, se distorce nossos atos, se distorce toda a sociedade, e não tem outra consequência, outro efeito do que nos destruirmos a nós mesmos. Bom,
E aquele que comete, né, este pecado, aquele que mata o próximo injustamente, também comete um outro pecado. Falamos de dois, né? Que é que usurpamos aquilo que Deus determinou. Então, usurpamos os direitos de Deus, destruímos a segurança da sociedade, já não teríamos como uma convivência. E o terceiro, né, lança o próximo na mais profunda desgraça, claramente, temporal. Né? E, ademais, né, nós o colocamos, temos um grande risco de colocá-lo, né, à condenação eterna. A condenação eterna. Pois não se sabe, normalmente, em que estado, né, uma pessoa está, estado de alma. E Deus sim o sabe. Deus o conhece. Deus sabe a hora de fazê-lo. Mas nós não sabemos. Então, é perigoso condenar uma alma ao inferno, né, a alma de quem nós matamos, porque nós não sabemos em que estado está aquela alma. Só Deus sabe. Por isso que as Sagradas Escrituras, em Gênesis capítulo 9, versículo 6, diz o seguinte: todo que derramar o sangue humano, né, será castigado com a efusão do seu próprio sangue, porque o homem foi feito à imagem de Deus. Então, será castigado. É uma promessa de Deus. Lembramos que Deus ele é veraz, ele é verdadeiro. Né? Ele não se contradiz, ele mantém as suas promessas, né, até o fim dos tempos, ou quando ele determina o contrário, que seria estranho, mas enfim, até uma segunda determinação de Deus. Mas não há, né? Deus não mudou os seus mandamentos. Pelo contrário, quando nosso Senhor Jesus Cristo veio à Terra, ele confirmou os mandamentos, né? Todos estes mandamentos nós estamos estudando em 2 mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? E ao próximo como a ti mesmo. Ele resumiu, aí, claro que está mais bem detalhado, para não nos alongarmos muito, porque a aula passada foi bastante tempo. Mas enfim. E também lá em Gênesis ainda, capítulo 4, versículo 16, diz o seguinte: já nesta vida, o homicida é atormentado com horríveis remorsos e muitas vezes é castigado com uma morte ignominiosa, como vemos em Caim. Lá em Gênesis, capítulo 4, versículo 16, né? E em Acabe e Jezabel, em 3º Reis. Enfim. Então Deus ele pune, né, essa pessoa, mesmo aqui. Então essa pessoa que é um homicida, que matou alguém, terá um duplo castigo. Né? Porque muitas vezes Deus, nosso Senhor, através de sua misericórdia, né, vendo que uma alma não se salvará, porque esta alma escolheu não se salvar, né, ele já dá certos bens nesta vida, né, ele já dá certos dons nessa vida, porque Deus quer premiar as pessoas. Né? Deus ele ama as pessoas. Deus ele quer o bem, sempre quer o bem. Deus ele faz o bem, ele quer tanto o bem, né? Ele ama tanto as pessoas, assim, com tanto amor, um amor tão grande, infinito, né? Que ele mesmo se fez homem, né? na segunda pessoa da Santíssima Trindade, se fez homem e foi humilhado, né? Foi crucificado para mostrar o seu amor por nós. Então Deus ele nos quer o nosso bem. Né? Se nosso Senhor, né, ele quisesse, por exemplo, reparar todos os pecados da humanidade com uma gota de sangue, sem ter sido crucificado, sem ter tido sido crucificado, creio que vocês entendem. Eu acho que a frase não está correta, mas se dá para entender. Se ele quisesse fazer isto, né, derramando apenas uma gota de seu sangue, ele teria redimido toda a humanidade. Ele poderia fazer. Né? Mas nosso Senhor, através de sua infinita bondade, de sua infinita misericórdia, né, ele quis nos mostrar, né, e provar, né, não somente com palavras, mas com o próprio ato dele mesmo, morrendo na cruz, que ele nos ama cada um de nós. Né, e que se houvesse apenas um de nós, né, nesta terra, ele teria sofrido a mesma coisa, tudo aquilo que ele sofreu, por apenas um de nós. Né. Então, lá na cruz, Nosso Senhor ele estava pensando exatamente em cada um de nós, em cada um, né? em mim, em você que está vendo esta aula, né? Em cada um, em cada pessoa. Então, para ver aonde vai até esse amor, e nós, né, humanos, nós aqui que estamos nessa terra em peregrinação, nós devemos tentar imitar ao máximo este amor que nosso Senhor nos dá,
Porque ele nos mostrou ser assim. Então, se ele mesmo, nosso Senhor, o Rei do Universo, o Criador de todas as coisas, dos céus e da terra, se humilhou daquele modo, né, por amor a nós, então por que não podemos obedecer simples mandamentos como estes? Né? Então aí está a coisa. Então ele, de fato, ele tira todos aqueles bens que ele nos dá nesta terra a causa disso, de homicídio. Né? Se o homem não se arrepende, etc. Porque sempre há o arrependimento. Né? Sempre pode haver o arrependimento. Bom, o quinto mandamento, né, ele nos proíbe também tudo que conduz a obra má ou a ela excita, né, como a ira, o ódio, a inveja, as rixas, as palavras injuriosas e as maldições. As palavras injuriosas e maldições. Por isso que lá em Mateus, capítulo 5, versículo 22, está escrito o seguinte: todo aquele que se irar contra seu irmão será condenado em juízo. Né? E na primeira carta de João, de São João, capítulo 3, versículo 15, está escrito o seguinte: todo o que tem ódio a seu irmão é um homicida. Então, é muito engraçado, ainda assim, eu gosto bastante de criticar o meio que eu estou vivendo, né, porque é o meu meio, e se eu não posso perceber os problemas do meio em que estou, como poderei perceber os problemas de um meio externo a mim, né? Então, no nosso meio católico, né, tem muito disso, tem muita injúria, né? Tem muitas palavras injuriosas, maldições, etc. Né? Porque aquele não participa de meu grupo, então aquele é certamente um condenado, é um cismático, é um herege, né? Ou não estudou, a pessoa nem conhece, né, a outra pessoa, os outros grupos. Eu já disse que nenhum grupo tem estudo, como tem muito desses sectários, né? Então, tenho certeza que estas coisas, né, ela não vem ali de um Espírito de Deus, né? Não é Deus, olha meu filho, diga ali que o outro ele é um maldito, e sem selo, né? sem corresponder à verdade. Quando você vê que há estas coisas e quando não corresponde à verdade, afaste-se, porque o fruto ali não é bom. Porque pela árvore, aliás, pelo fruto se conhece a árvore, né? E aquela árvore certamente ali não é boa, né? Então nós devemos ter muito cuidado para não seguirmos certos exemplos, porque estaremos pecando, inclusive contra o quinto mandamento, né? Como se fala, que se pode pecar por injúria. Está no catecismo, né? Então, nós faltamos o catecismo mais básico. Se faltamos a coisa mais básica da nossa vida, como é que nós podemos discutir sobre crise da igreja, sobre estudos, ou sobre um monte de matérias, né, se nós não conhecemos o princípio mais básico, se nós sabemos que 1 mais 1 são 2. Né? Não é outra coisa que isso não é hipocrisia. E não é por nada que Nosso Senhor ele está dando tamanho castigo, né? Ou seja, nos deixando sem uma autoridade, sem que nos possa guiar. Né? Aqui, meus filhos, venham por aqui que esse caminho é bom. Nós não temos mais isso, né? Que é a pessoa do Papa. Né? Pelo menos não de forma clara, não temos. A quem vamos seguir o que? Ao atual? Né? Ou seja, que muitas ações que ele faz, né? Como colocar um ídolo pagão, como é a Pachamama, né? Na Basílica de São Pedro, introduzir um ídolo pagão, né? O pecado do qual Nosso Senhor já destruiu cidades a causa disso também, né? Por idolatria. Como podemos seguir um homem deste? É complicado, então, mas nós vemos que nós merecemos isto, justamente este castigo, né? Porque Nosso Senhor nos está ensinando: vocês não voltam a mim, vocês não estão voltados a mim, e nós de fato não estamos voltados a Ele quando não podemos entender o mais mínimo dos mínimos mandamentos, né? O menor dos menores, né? 1 mais 1, 2, seria isso, não matar, né? E aí inclui a injúria, inclui o ódio, inclui a ira, né? Não temos esse direito, né? Mas enfim, então nós vimos quando se peca contra a vida do próximo e quando se peca contra a nossa própria vida. Peca-se contra a própria vida, né, quando se tira a vida a si mesmo por suicídio, né, que nós conhecemos muito bem, ou se expõe levianamente, né, a um perigo. Então, peca-se contra a própria vida através disso. Por isso que tem certos esportes, né, que não é bom fazer, né? A não ser que, bom, já tenha um atestado, não é perigoso, né, e se pode fazer, tem esta 99 possibilidades de chance de sair vivo. Eu não creio que esteja se expondo a um perigo levianamente, né?
Mas tem certos esportes, sim, né? Esportes, certas atitudes nossas, principalmente quando nós somos jovens, que nós nos expomos aos perigos através de drogas, né? Ou muita bebida, em situações das quais não deveríamos nem estar bebendo, mas enfim, sem ter um motivo para aquilo, né? Nós estamos expondo sem ter motivo para aquilo. Então isso tem que ter muito cuidado, tem que ter muito cuidado para não pecarmos contra o quinto mandamento, né? E segundo, né, como eu já falei da bebida, quando se prejudica a saúde por intemperança, libertinagem e por ira violenta. Vamos lá, intemperança. O que é intemperança? Intemperança é você não saber, né? Vou dar um exemplo de comida. Eu como 4 hambúrgueres do McDonald's por dia. Eu certamente, todos os dias, certamente estou sendo bastante imprudente, né? Então, estou faltando com a intemperança, né? Ou seja, estou pondo a minha saúde em risco porque já não sei o tanto que me convém comer, né, de comida ali, nessa situação. Do mesmo modo com álcool, né? Se eu bebo muito álcool, eu vou certamente ficar muito bêbado e posso fazer alguma coisa má, né? E alguns podem também entrar em coma, né? Então, aí é a intemperança, né? A libertinagem, né? Vemos muitas doenças sexualmente transmissíveis atualmente, né? E aí nós estamos nos colocando nossa vida em risco. Estamos pecando também, ademais do pecado contra o sexto mandamento, né? Ou contra o nono, contra o sexto mais precisamente, estamos também pecando contra o mandamento mais básico, que é o não matarás. E por ira violenta, essas brigas aí que sempre vemos, né? Então, vamos tentar manter o nosso espírito sempre calmo, né, sóbrio, diante de nosso Senhor, tendo a convicção de que Ele está em todos os lugares, né? Inclusive em mim, pela vida de graça, né? Em nós. Então, o suicida, aquele que tira a sua própria vida, ele comete alguns crimes diante de Deus. Primeiro, contra a divina majestade, né, que sem piedade atira para o fogo eterno, porque a pessoa que está se suicidando normalmente já não tem mais tempo de se arrepender, né, e é quase certo que se vai ao fogo eterno, né. Por uma exceção pode acontecer, mas a regra é que aquele que tira a sua vida, né, seja condenado. Segundo, né, contra a própria alma, que sem piedade atira para o fogo eterno. E terceiro, contra a sociedade civil e contra a sua própria família, a qual luto e ignominia indescritíveis, né? A qual ficam, faltamos a caridade com nossos pais, com nossos filhos, né? Com os nossos irmãos, ao tirar a nossa própria vida, porque eles não vão ficar felizes por isso, né? Mas você pode dizer, muitas pessoas ficarão. Tá bom, muitas pessoas podem ficar, né? Mas não Deus não ficará, né? Certamente Deus jamais ficará, né? E é por isso mesmo que a igreja ela nega a sepultura àqueles que tiram sua própria vida. Não tem uma cerimônia eclesiástica, não se pode fazer por ele. Bom, então nos surge uma pergunta. Logo, nunca se pode expor a vida, né, ou a própria vida, ou a saúde, ou a algum perigo. Não se pode jamais expor-se a vida, né, a saúde em algum perigo. E a igreja nos responde que levianamente nunca devemos expor nossa vida ou nossa saúde, né? Mas tratando-se de cumprir algum grande dever, como salvar a vida corporal ou espiritual do próximo, né? Então, quando se trata de salvar a vida espiritual ou corporal do próximo, não somente é permitido pela igreja, né, e por Deus, mas é, em muitos casos, um preceito expor em perigo a sua vida ou a saúde. Olha que interessante, né? Então a igreja nos proíbe levianamente, de modo leviano, sem um motivo justo. Mas por motivo justo, como preservar a vida do próximo, né, seja de nossos filhos, inclusive de nossos amigos, ou mesmo de um desconhecido, né, que tamanha grandeza de alma essa pessoa tem, né, de expor a sua vida por causa de um desconhecido, pode sim, né? Por isso que lá em Mateus 10:28 diz o seguinte: não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma, mas temei antes aquele que pode lançar no inferno a alma e o corpo.
né? E em Mateus ainda diz o seguinte, o Senhor diz o seguinte: o que perder a sua vida por meu amor, achá-la-á. Tem a história do padre Maximiliano Kolbe, né? Padre Maximiliano Kolbe. Tentaram aí certas pessoas modificar a história dele, né? Fazendo certas teorias, uma tonteria, né? Uma falta de consideração pela verdade. Mas a história do padre Maximiliano Kolbe, para resumir, né? Para dar um exemplo de como se pode dar a sua vida para outros, né? Ele, em Auschwitz, no campo de concentração. Quem não conhece o padre Maximiliano Kolbe, né, ele nasceu na Polônia, né, no ano de 1894, numa cidade de nome bastante difícil, como todo nome polonês é difícil para nós, né, que chama-se Zydunska Wola, né, e o padre Maximiliano Kolbe morreu em Auschwitz em 1941, né, creio que em julho, mais ou menos. E ali no campo de concentração, né, porque os nazistas também levavam certos sacerdotes para o campo de concentração, né? Em um momento do qual eles estavam no campo de concentração, com seu grupo era dividido em equipes, em grupos, enfim, em blocos, né? Propriamente dito. E quando eles parece que estavam voltando do trabalho forçado, que era forçado a trabalhar ali, um dos prisioneiros do bloco do qual pertencia o padre Maximiliano Kolbe estava faltando. Então estava faltando. E os nazistas, bom, eles castigavam com muita severidade, né? Então, creio que um soldado, não sei, que chamava-se Fritz, creio que esse é o nome dele, Fritz, se eu não estiver enganado, espero que não esteja. Enfim, deve ser. Colocou as pessoas que pertenciam ao bloco do padre Maximiliano Maria Kolbe, inclusive ele mesmo, né, ali em pé durante muitas horas, né, com calor, com frio, e ameaçou dizendo que caso não se encontrasse o prisioneiro que havia escapado, né, 10 desses homens iriam para o que se chama de bunker, né, bunker, que era um lugar onde as pessoas morriam de fome, iam ficar lá e morreriam de fome, né? E claro, este homem não apareceu, este homem foi embora, né? O que o padre Maximiliano Kolbe ele deve ter pensado nesta hora, na cabeça dele, eu creio que ele mesmo deve ter perdoado, né? Apesar de grande falta de caridade que este homem que fugiu cometeu, né? Porque ele sabia que fugindo 10 morreriam no lugar dele. Ele sabia disso, já era uma pena conhecida ali, né, nos campos de concentração. Então, não se achou, este homem não voltou, não se achou este homem, né? E quando foram escolher os 10 prisioneiros para irem ao bunker, que é o lugar onde se morre de fome, né? Se morre literalmente de fome, ou seja, a pessoa morre, né? Acaba a sua vida. Um homem chamado Franciszka Gajownica, creio que a pronúncia está mais ou menos correta, né? Que era pai de família, tinha uma esposa e tinha filhos, né? Começou a gritar no momento que ele foi escolhido, né? Começou a gritar, dizendo que tinha filhos, né? que apiedassem dele porque tinha filho. E o padre Maximiliano Kolbe, né? Serenamente, ele saiu do seu lugar ali da fila e pediu a este soldado, creio que um soldado, né? Chamado Fritz, que o colocasse no lugar desse homem. Um soldado espantado desta atitude do padre Maximiliano Kolbe, aceitou a troca. Então, este Franciszek Gajownica voltou para o seu lugar, sobreviveu, e o padre Maximiliano Kolbe, né, sabendo que este homem tinha filhos, tinha esposa, né, zelando ali pela atividade do pai de família, né, entregou a sua vida por ele. Então ele morreu num campo de concentração de fome, creio que depois de 3 semanas sem comer e sem beber, olha só o tanto que ele aguentou, né? Deram ali, porque já fazia 3 semanas, precisavam usar aquele bunker para outras coisas, para outros prisioneiros, deram uma injeção, né, no braço esquerdo, creio, do padre Maximiliano Kolbe, né? E ele morreu, ali entregando a sua vida a Nosso Senhor. Então, ele morreu de forma heróica. E esse deve ser o comportamento de nós cristãos, né? Zelar pela vida do próximo. Como a vida do próximo fosse uma das coisas mais sublimes aqui
sobre essa terra. Então, obviamente, Padre Maximiliano Kolbe não pecou contra o quinto mandamento, senão que levou o amor dele, né, ao mais excelente grau que tinha, né? Entregou a sua vida ao próximo. Esta história, né, quem conta é um outro prisioneiro do campo de concentração que se chamava Michelzinsk, né? É o nome dele. Mas enfim. Então nós vemos aí como entregar a vida ao próximo, ok? Perdão um pouco pela forma que eu contei a história. Eu fui lembrando um pouco, escrevi os nomes difíceis aqui, mas acho que deu para entender. Então, através dessas palavras, quero morrer no lugar desse homem porque ele tem mulher e filho, Padre Maximiliano Kolbe entregou sua santa vida a Deus. Então, aí sim é permitido entregar a vida a Deus, né, ao próximo, a morrer inclusive. Não só é permitido, como é bom que se faça, né? E às vezes até uma obrigação. Bom, então como se danifica o próximo na vida da alma, né? Danifica-se o próximo na vida da alma quando se lhe der escândalo, ou seja, quando intencionalmente se induz o próximo ao pecado, ou quando voluntariamente e sem necessidade se lhe dá ocasião para cometê-lo. Então, através do escândalo, nós também cometemos um pecado contra o quinto mandamento. São réus de escândalo todos os que de algum modo excitam ao mal ou auxiliam, ordenam ou aprovam. E em particular, os que entretêm conversas ímpias ou imorais, em presença de outros, ou se vestem desonestamente. Esse é um escândalo. Muitos de nós, nessa sociedade atual, que se veste esses shorts pequenos, estas blusas sem manga, né, estamos sendo ocasião de escândalo ao próximo. Né? Estamos sendo ocasião de escândalo ao próximo. Bom, o que espalham livros e estampas más, né, os que abrem suas casas a ladrões, ébrios, jogadores e a outros homens viciosos para fazerem nelas suas reuniões ilícitas, né, fazer da casa não um lugar santo, um lugar de família, mas um lugar de libertinagem, um lugar de maldade, né, isso é um escândalo. Né? Os superiores que não impedem o mal na medida de seu dever ou até mesmo favorecem por seu mau exemplo. Então, um superior que dá mau exemplo, ele também está dando um escândalo, né? Uma ocasião de escândalo. E muitos de nós católicos também damos escândalo através de palavras que não deveriam ser ditas. Ou seja, no sentido de o que é que vai atrair a alma do próximo para a igreja. Né? Seria falar sobre o nazismo, né, como apoiando o nazismo, né, ou seria falar do amor de nosso Senhor Jesus Cristo, ou falar, né, do exemplo como um Padre Maximiliano Kolbe deu sua vida ao próximo. Né, onde está o escândalo, onde está a verdade aí? Né? Então nós devemos ter muito cuidado com todas essas coisas. Né? Muito cuidado. Bom, para evitarmos o escândalo, nós devemos ter o pensamento de que o escândalo é um auxiliar de Satanás e que mata as almas que Jesus Cristo resgatou com seu sangue. Segundo, as terríveis consequências deste pecado, que já direi. E terceiro, a terrível sentença de Jesus Cristo. O que escandalizar a um destes pequeninos, esta é a consequência também, né? A consequência última de sua própria alma, nosso Senhor Jesus Cristo dizendo: o que escandalizar a um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço a mó que um asno faz girar e que o lançassem no fundo do mar. Então Nosso Senhor disse que melhor fosse que ele fizesse isso do que fizesse um escândalo. Né? Então, em outro lugar, Nosso Senhor diz completando, ele diz, né? Ai daquele homem que por quem vem o escândalo. Então, devemos ter muito cuidado com essa coisa de escândalo. Ok? Com o escândalo. Bom, e se causamos um mal ao próximo, né, nós devemos restituir este mal causado, né, este bem tirado dele. Então, quando se causou dano ao próximo, no corpo ou na alma, deve-se não só se arrepender-se e confessar o pecado, né, mas também reparar o dano causado, quando for possível, porque ao impossível Deus não nos obriga. Okay? Então vamos agora para o 6º e 9º mandamento. Pensei que ia ser bastante rápido, demorei 40 minutos a aula, já estamos nos 40 minutos agora. Mas
Se Deus quiser, a gente termina rápido esse tema aqui. Sim. Bom, o sexto e nono mandamento, o que nos diz? O sexto nos diz o seguinte: não cometerás adultério, não cometerás adultério ou não cometerás atos impuros, para ficar ainda mais fácil, não pecarás contra a castidade. Esse é o sexto mandamento. E o nono mandamento, ele nos diz para não cobiçar a mulher alheia, né? A mulher do próximo. Então, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Então, vamos ver aqui o que vem a significar tudo isto. Então, Deus, no sexto mandamento, ele nos proíbe, primeiro, o adultério e todo pecado contra a castidade. Todo pecado contra a castidade é pecado mortal. Né? E tudo o que induz à impureza. Então, está proibido. Pecado contra a castidade, o ato e aquilo mesmo que nos induz à pureza. Né? Que são as ocasiões. Né? Por isso que em Efésios, a carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 3, diz o seguinte: e nem sequer se nomeia entre vós a fornicação ou qualquer impureza, como convém a santos. Então nós devemos nos comportarmos como santos. Ok? Quais são os pecados contra a castidade? De um modo geral, o pecado é pecado contra a castidade tudo que se está ligado a uma complacência voluntária em coisas impuras. Né? E tais pecados pertencem especialmente em consentir em pensamentos e desejos impuros. Né? O que é consentir? Consentir é você não somente receber a tentação, né, como ficar pensando naquilo e aproveitando daquilo. Né? Isso é o consentir. Esse é pecado. Isso é um pecado grave. Né? Então, uma coisa é vir a tentação, vê a tentação, e eu invocaria o nome da Santíssima Virgem Maria, né, ou de algum santo, enfim, o nome de Nosso Senhor, para que essa tentação vá embora. E outra coisa é ficar consentindo nela, ou seja, eu quero que venha e vou me consentir, e vou me deleitar aqui. Isso é pecado mortal. Segundo, por conversas, canções e gracejos impuros, né, aquelas indiretas que se faz, aquelas conversinhas indiretas ali, pecado mortal. Pode ser pecado mortal, porque se está induzindo o próximo a cometer um pecado. Né? Ouvir e ler com agrado coisas impuras. E acrescento, né, ver essas coisas na internet também, está incluído. Né? Estas redes sociais, né, tem que ter muito cuidado com rede social atualmente, porque as redes sociais elas nos induzem a fazer coisas más. Né? Muitas delas, se você não souber usar corretamente, é melhor que não use. Exclua sua rede social e vá ler um livro. Né? Se tem rede social, tenha muita prudência sempre, porque nestes lugares parece que se infestou de tudo enquanto é coisa impura. Né? E de fato, se pode cair ali por uma pequena falta de prudência, você pode cair facilmente. Então devemos ter muito cuidado com as redes sociais. Né? Preferivelmente ficar um dia com um livro, né, lendo, estudando, trabalhando manualmente, enfim, fazendo os nossos deveres, né, que ficar perdendo tempo nas redes sociais. Redes sociais é bom, né, em certo sentido, para fazer as pessoas conhecerem Nosso Senhor, ou mesmo para saber de alguma notícia que se precisa e outra coisa, né? Mas devemos ter muita prudência com elas, porque tem muita gente ali, né, que está em sua, digamos, em uma idade muito propícia para esses pecados, né? E induz as outras pessoas a fazer esse pecado. Então, devemos ter muito cuidado de fato. Né? E o quarto, por olhares e ações impuras. Né? Por olhares e ações impuras. Então, por desejos impuros, entende-se o desejo de ver, ouvir ou fazer alguma coisa impura. Né? Na confissão, não devemos nos acusar somente que consentimos em desejos impuros, mas declarar também a que espécie de pecado que tais desejos se referem. Né? Por exemplo, desejei voluntariamente ver coisas impuras. Né? Quando se tem dúvida se alguma coisa é ou não contrária à santa pureza, deve-se pedir esclarecimento ao confessor e, enquanto se estiver na dúvida, evitar tal ação duvidosa. Então, em dúvida, é melhor não fazer. Vale um livro, é o que eu disse. Ou nas últimas vai escutar uma música clássica, né? Um bar, um Vivaldi, uma coisa bonita. Então, bom, vamos lá. Os pecados contra a castidade são graves? E o Catecismo responde que sim. Né? Todo pecado contra a castidade, perfeitamente voluntário, é pecado mortal. Né? Pois uma das condições para cometer um pecado mortal é ter
pleno consentimento, né? Pleno consentimento. Enfim, é pecado mortal. Entretanto, um é mais grave que o outro, conforme as pessoas com as quais se comete o pecado, ou conforme seja mais vergonhoso e contra a natureza, né? O segundo são mais nocivas as suas consequências, né? Pecado contra a castidade, contra a natureza. Bom, e o que induz geralmente a impureza? Ok, tem os pecados, mas o que nos faz a cometer estes pecados? Induzem a impureza os olhares curiosos, né? As pessoas muito curiosas, que são que tem todas as partes, né? E nós mesmos devemos nos manter muito prudentes em relação a isso, porque hoje nós temos por todas as partes coisas ruins, né? Então, os olhares curiosos, as modas indecentes, né? As pessoas já não se vestem com mais modéstia, né? Más companhias e leituras imorais, né? Comédias indecentes e bailes, né? Bailes, festas, etc. Relações demasiadamente livres com pessoas, né? E hoje aqui se inclui as duas pessoas, porque é muito normal, é muito habitual, né, atualmente ter os pecados tanto contra a natureza, ou os pecados que está para o sexo oposto, né? Mas, então você deve se vigiar, né? Você deve se vigiar aí e não dar motivos, né, de você cair nisso, ter uma relação muito livre. É bom ter amigos, bom ter amigas, né, mas ali tudo no requisito da prudência, né, e da caridade. E outra coisa que pode nos induzir, né, ao pecado contra a pureza é a embriaguez. A embriaguez e a ociosidade, o ficar sem fazer nada. Hoje eu acordei, estou assim, olhando para o teto. Bom, quando nós estamos assim, nós estamos pedindo para cair, para pecar contra a castidade, né? Então, é manter-se ocupado todos os dias da sua vida, e é todos os dias mesmo, né? Claro que não é proibido um descanso. O descanso é muito bom, mas quando terminou o descanso, olha, vai fazer alguma coisa, né? Aquele ditado que se diz no Brasil, né? Cabeça vazia é oficina do diabo, e é mesmo. Então não devemos deixar nossa cabeça vazia. Bom, nós devemos nos guardar especialmente da impureza, porque não há pecado mais vergonhoso, né, e mais funesto em suas consequências do que o pecado de impureza, né? Então nós temos aí o exemplo de Santa Maria Goretti, né? Santa Maria Goretti, que morreu, né, para guardar a sua pureza íntegra, né? É mártir da pureza. E por que o pecado da impureza é tão vergonhoso? O pecado da impureza ele é tão vergonhoso porque ele nos tira desse estado racional, espiritual, como filhos de Deus, né, para nos rebaixar às bestas, né, os animais brutos. Então, nós saímos da dignidade de nossa natureza própria para assumir uma dignidade de uma natureza que não é nossa, que é a dignidade das bestas, né? E as consequências da impureza, né, algumas das consequências, pode-se dizer que ela priva o homem da inocência, né, e infecciona-lhe o corpo e a alma. É difícil retornar à inocência, é possível e é relativamente fácil, né, depois que você infelizmente já cometeu, retornar à inocência, né, mas deve fazer um trabalho muito árduo, muito grande, porque devemos tirar todos esses fantasmas de nossas mentes, né, e começar a ver as coisas a partir como um modo que Deus vê. E para restaurar isso é complicado, né? Por isso que nós devemos sempre evitar, o máximo possível, nós devemos evitar toda a vida, né, o pecado contra a castidade. Não é fácil, né, ainda mais no mundo de hoje, é verdade, relativamente não é fácil, né, mas se você pede ali a graça de Deus, nosso Senhor, né, Ele vai te dar as graças, Ele te dá, e se torna fácil, se torna quase que automático, né? Quase que automático. É possível. Não podemos desistir disso, né? Enfim, e o segundo, conduz a muitos outros pecados, né, e vícios, e muitas vezes ao homicídio ou desespero. Então, quem tem estes pecados contra a castidade, normalmente, né, que os comete, normalmente são pessoas que se tornam mais depressivas. Não estou dizendo que toda pessoa depressiva é a pessoa que comete pecado contra a castidade, não. Né? Estou dizendo, o que o Catecismo diz é o seguinte, que este pecado leva a pessoa a ter depressão também, né?
depressão, tristeza. Então já não se vê mais um motivo de viver, porque de fato estamos vivendo como os animais brutos, e não é da nossa natureza vivermos como animais brutos, né? E ao desespero também, a pessoa já não vê mais sentido, né, na vida. Por isso nós devemos evitar. Se caso se tem a desgraça de cair em um pecado contra a pureza, né, peça agora mesmo perdão, faça o ato de contrição, né, e se confesse na primeira oportunidade que tiver. E pronto, e esqueça, restaura sua vida, né? Tenha em conta que Deus, ele é realmente Deus, né? Ele existe realmente, ele existe como você existe, como eu existo aqui, né? E ele nos dá as graças necessárias, ele quer que você vá ao céu, que nós vayamos ao céu, vayamos em espanhol, acho que em português, que nós vamos, enfim, ao céu, mais do que nós mesmos queremos ir. Nosso Senhor quer nos salvar mais do que nós queremos, ok? Então não devemos nos desesperar jamais. Se por desgraça caísse em pecado mortal, peça agora mesmo perdão ao nosso Senhor, né? E principalmente quando o pecado da pureza, e não volte mais a pecar. Foi isso que nosso Senhor diz a Santa Maria Madalena, né? Vai e não peques mais. Enfim, e ela morreu uma santa. Eu mesmo tive a graça de carregar em minhas mãos, né, a cabeça de Santa Maria Madalena, o crânio, né, que está lá na igreja de Saint-Maximin em Fréjus, né, na França, no sul da França. Então, sigamos o exemplo desses santos, né? Tem muitos mártires também que se converteram, como o próprio São Bonifácio, mártir, né, que teve uma vida estranha, anteriormente morreu mártir, morreu muito santo, se arrependeu de fato. Então é possível, não é uma coisa difícil, né? Não é uma coisa difícil. Se nós temos vontade, torna-se até mesmo fácil, bem fácil. Ok? Então, é saber dirigir a vontade para isso. E isso, bom, tem um trabalho árduo, né, fazer. Tem que fazer nossa lição de casa, né, como a oração, né, evitar o ócio, enfim. Bom, e também precipita o homem na miséria, na infâmia, né, e na ignominia. E por último, na condenação eterna. Por isso que lá, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte: não sabeis que sois templos de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém violar o templo de Deus, Deus o destruirá, porque é santo o templo de Deus que vós sois, né? Em outro lugar, em Eclesiástico 19, diz o seguinte: aquele que se junta com as prostitutas tornar-se-á corrompido, chegará a ser o pasto da podridão e dos vermes. Certamente está falando aqui do inferno, das penas do inferno, né? Lá em Apocalipse diz o seguinte: pelo que toca aos desonestos, sua parte será o tanque ardente de fogo e de enxofre. Então não se iludam, o inferno existe. Nosso Senhor prometeu ali, né, que essas pessoas irão para esse lugar. Então façamos de tudo para que não tenhamos o mesmo destino. Por isso que a Somorra foi destruída, né, Gomorra e Somorra, o dilúvio aconteceu, né? Pelo pecado de impureza foi-se induzido a decapitar a própria São João Batista, né? Então é muita coisa aí, tem muita coisa aprovada. Então, no 6º e 9º mandamento, Deus ordena que sejamos honestos e puros em nossos pensamentos, olhares, palavras e ações, que guardamos com sumo cuidado a pureza de nossas almas, como o maior bem e o mais belo adorno do homem. Então temos isso em conta, o nosso bem, o nosso maior bem é a pureza, porque é a pureza, bem-aventurados são aqueles que os puros de coração, porque verão a Deus, né? É a pureza que nos fará ver a Deus, né? Mas não adianta também, cuidado, não adianta ser somente puro e ser um soberbo, né? Tem que praticar as virtudes. As virtudes é tentar viver a vida que Nosso Senhor viveu aqui na Terra, né? Até mais porque se for um soberbo, certamente uma hora cairá nesses pecados. É consequência, né? Bom, então nós devemos estimar, né, de modo especial a virtude da castidade, porque ela faz os homens semelhantes aos anjos. Nós somos semelhantes aos anjos, né, através da virtude da castidade, porque nos alcança uma especial amizade de Cristo e dos santos. E terceiro, porque nos concede a felicidade interior, né, e disposição para a prática do bem, principalmente para relações com Deus na oração, né? Então a pessoa que ela é pura, né, ela normalmente, né, não é uma pessoa triste, não é uma pessoa
depressiva, né? A pessoa que está ali querendo se suicidar, não. A pessoa que é pura por causa de Deus, ela está na cabeça em Deus, ela está pensando nas coisas de Nosso Senhor, né? Nas coisas boas, ela está fazendo o que é bem, o que é correto, ela está feliz por aquilo, porque o Espírito Santo, Nosso Senhor, está em nossas almas, né? Bom, então nós de fato devemos procurar com tudo, né, com todas as nossas forças, a manter a castidade, ok? Por isso que a castidade ela é chamada de preferência a virtude angélica, né? Como São Luís, que era chamado o jovem angélico. O Filho de Deus escolheu para sua mãe a Virgem Puríssima, né? E para seu pai adotivo o casto São José. E para o seu discípulo predileto São João, né? O qual era virgem. Por isso que lá, como disse já, né, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então tem alguns meios que podemos colocar para que a castidade possa ser vivida. E quais meios são estes? Né? Por exemplo, fugir das más companhias, né, e das ocasiões de pecado. Ocasiões de pecado são aquelas ocasiões das quais aqueles momentos dos quais nós nos colocamos em algum lugar ou em algum estado, né, do qual nos propicia ao pecado, né? Por exemplo, usar a internet, muitas pessoas, né, usar a internet sem ter outro por perto, né, ou ir para lugares indecentes, enfim. São essas ocasiões que falamos. Então, fugir das más companhias e das ocasiões de pecado, guardar os sentidos, principalmente a vista, né? Guardar os sentidos, não precisa ficar olhando para tudo quanto é lugar, né? Abra ali o Instagram, olha um monte de foto, não precisa. Esquece isso, deixa isso para lá, né? Vai ler um livro. Vai escutar uma música clássica, né? Vamos organizar a nossa mente. Ou vá trabalhar, né? Alguma coisa deve fazer. Então, guardar os sentidos, principalmente a vista, recorrer a Deus e a Santíssima Virgem Maria no tempo da tentação. Estamos sendo tentados, recorrer a Nosso Senhor, recorrer à Virgem Maria, eles não nos deixarão só. E pensamos na Virgem Maria, né, na Santíssima Virgem Maria. E receber frequentemente os santos sacramentos. Também ajuda, né, nesse tempo em que nós não temos muitos sacramentos por aí, né? Façamos a nossa comunhão espiritual, né? Dá para fazer a comunhão espiritual, um ato de contrição perfeito, né? Desejar a comunhão, fazer uma oração para receber essa comunhão espiritual. E Nosso Senhor, Ele tem piedade de nós, né? Ele nos dá. Também pedir, rezar pela virtude da pureza, para pedir a virtude da pureza a Nosso Senhor. Né? E um pensamento muito interessante, né? Ter em conta que Deus ele está presente em todos os lugares, né? Em todos os lugares, inclusive em nós mesmos, né? Inclusive em nós mesmos. Então, quando nós temos isso em conta, nós sabemos, nós estamos de fato convencidos disso, dificilmente, quase que impossivelmente pecaremos. Okay? Então, ter em conta que Deus está aqui, Deus está aqui agora, nesse momento, Deus sabe o que eu estou fazendo, Deus sabe o que eu estou falando, Deus sabe com que intenção eu estou dizendo as coisas, né? Deus sabe todas as coisas. Deus está em todos os lugares. Ter este pensamento nos ajuda a não ofendê-lo, ok? E não somente nos ajuda, como de fato não ofendemos. Não ofendamos. Por isso que Eclesiástico diz o seguinte: aquele que ama o perigo perecerá nele, né? Esta sentença aplica-se especialmente em relação aos pecados de impureza. Quem, ao contrário, foge do perigo, né, e procura o auxílio de Deus, ficará intacto no meio das chamas da tentação, como os 3 jovens da fornalha ardente, né, na Babilônia. Lá no livro das Sabedorias, capítulo 4, versículo 1 a 2, diz o seguinte: ó, quão formosa é a geração casta com seu brilho! A sua memória é imortal e é louvada diante de Deus e diante dos homens. Coroada para sempre, triunfa, ganhando prêmio nos combates pela castidade. Então aí está a verdadeira luta. É combater os nossos pecados, combater as nossas faltas, né, para que um dia possamos chegar ao céu com o auxílio da Santíssima Virgem Maria, de Nosso Senhor Jesus Cristo, todos os santos e anjos, né? Uma recomendação também que faço, que é muito importante, né? Quem tem este problema contra a castidade, uma boa coisa a fazer é o esporte, né? Podemos fazer certos esportes como correr, né? Correr, jogar futebol, por que não, né? Frequentemente, isso nos ajuda, né, bastante, porque estamos recebendo estímulos em nosso cérebro, em nosso corpo também, porque o homem precisa de certos prazeres, como é o esporte, né? Então dá para se desviar também através do esporte, né, através do jogo de futebol, mas cuidado com certos exercícios, né, que são para a vaidade. Esses aí já
não nos ajudam muito, pelo contrário, mais nos atrapalham do que nos ajudam. Então pedimos à Santíssima Virgem Maria, né, e a nosso Senhor Jesus Cristo, para que nos dê a graça a alcançar a vida eterna através da pureza, né, obedecendo os mandamentos. Então, salve Maria e até a próxima.